Olá, meus amigos, tudo bem? Então, dando continuidade com o nosso conteúdo de cálculo 1, hoje vamos estudar derivadas. Pois bem, os objetivos da nossa aula de hoje são determinar a equação de retas tangentes a uma curva em um determinado ponto e calcular derivadas utilizando a definição. Então, vamos começar aqui falando da reta tangente. Então, seja y uma curva do R2 e sejam P e Q dois pontos distintos desta curva, cujas coordenadas são x0, f de x0, x1, f de x1, respectivamente. Então, está aí o nosso gráficozinho. Então, só ligando aqui rapidamente, certo? A nossa caneta, temos o seguinte. Temos o pontozinho, temos aqui a curva, certo? Está aqui y, certo? Igual a f de x, certo? Temos o pontozinho P, onde sua coordenada é dada como sendo x0 e y0. Temos o pontozinho Q, onde sua coordenada é x1, y1. Beleza? E temos aqui a retazinha passando pelo ponto P e pelo ponto Q, que nada mais é do que a reta secante S. Certo? Então, essa inclinação, certo, da reta secante S, que passa pelo ponto P e Q, ela é dada como sendo, está aqui, ó, o coeficiente angular da reta secante S. Nós já sabemos que o coeficiente angular ela pode ser encontrado através da tangente. Então, a tangente certa dessa inclinação aqui, ou seja, do ângulo alfa aqui, nada mais é do que cateto oposto, que é quem? Que é f de x1 menos f de x0, sobre quem? Sobre x1 menos x0. Só que f de x1 menos f de x0 é quem? É ΔY. Certo? E x1 menos x0 é quem? É ΔX. Beleza, pessoal? Então, observe o seguinte ainda. Ó. Esse ΔYzinho bem aqui, certo? Isso aqui nada mais é do que o acréscimo ou o incremento da função f relativamente ao ponto x0. Já esse ΔX aqui, pessoal, ela é chamada acréscimo ou incremento da variável x1 relativamente ao ponto x0, certo? Então, esse ΔY sobre ΔX, ou então, certo? Tangente de alfa, certo? Isso aqui é a razão incremental de f relativamente ao ponto x0. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos supor agora, certo, que P seja fixo e que vai se movimentar sobre a curva na direção do ponto P. Então, vamos olhar aqui no gráficozinho aqui, certo? Está aqui o pontozinho P e está aqui o pontozinho Q. Perceba que P, certo, vai ficar fixo e Q vai se movimentar em direção de P sobre a curva. Então, está aqui, ó. À medida que Q, certo, vai aproximando-se de P sobre a curva, perceba que a reta secante ela vai começar o quê? A variar. Então, à medida que Q se aproxima de P, a inclinação da reta secante varia cada vez menos até atingir uma posição limite. Este limite, certo, é chamado de inclinação da reta tangente T à curva no ponto P. Está aqui, ó. A inclinação, certo, da reta tangente T à curva no ponto P. Beleza, pessoal? Nossa primeira definição, dado uma curva, certo? Y igual a f de x, seja P um ponto sobre ela, então a inclinação da reta tangente à curva em P é dada como sendo o coeficiente angular da reta T é igual ao limite de ΔY sobre ΔX, com que aproximando-se de P, que é igual ao limite de quem? De f de x1 menos f de x0, sobre x1 menos x0, com x1 tendendo a x0. Isso quando este limite existe. Só lembrando aqui rapidamente, pessoal, à medida que Q aproxima-se de P, x1 aproxima-se de x0, certo? Então, ó, nós sabemos que ΔX é x1 menos x0. Então, definindo x1 como sendo x0 mais ΔX, se esse x1 aproxima-se de x0, então ΔX vai tender a quem? A 0. Assim, podemos reescrever, certo, esse coeficiente angular da reta tangente T como sendo, ó, tá aqui o coeficiente angular, certo, da reta tangente T como sendo o limite de f de quem?
Quem é x1? x0 mais ΔX. A gente só fez substituir. Menos f de x0 sobre x1 menos x0, nós sabemos que é ΔX. ΔX tendendo a zero. Beleza, pessoal? Isso aqui é só uma outra forma, certo, de representar o coeficiente angular da reta tangente T. Sabemos também que a equação geral de uma reta ela é dada como sendo y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Lembrando que esse mzinho bem aqui, pessoal, nada mais é do que o nosso coeficiente angular da reta. Dessa forma, podemos escrever a equação da reta tangente a essa curva no ponto P como sendo y menos, quem é y0? É f de x0, eu só fiz colocar aqui. Que é igual ao coeficiente angular da reta tangente T, que multiplica x menos x0. Lembrando que esse coeficiente angular da reta tangente, certo? Ela nada mais é do que a derivada de f no ponto x0, certo? Mas a seguir a gente vai falar melhor sobre isso. Vamos falar sobre isso, tá certo, pessoal? Então guardem bem isso. O coeficiente angular da reta tangente é igual à derivada de f no ponto x0. Tá aí o nosso primeiro exemplozinho. Encontre a inclinação da reta tangente a uma curva, certo? No ponto P. Tá aí, a curva é dada como sendo x ao quadrado mais 6x mais 9. Então vamos lá. Pela definição anterior, sabemos que a inclinação dessa reta no ponto P ela é dada como sendo o limite de f de x0 mais ΔX menos f de x0 sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, certo? F de x0 mais ΔX, substituindo aqui, certo, na função, vai dar o quê? x0 mais ΔX ao quadrado, mais 6 que multiplica x0 mais ΔX, mais 9. Ou seja, onde tinha x, colocamos x0 mais ΔX. Menos f de x0. Onde tem x, você coloca x0. Então, fica x0 ao quadrado, mais 6x0 ao quadrado, mais 9. Tudo isso sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, certo? Desenvolvendo isso aqui, fica quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 6 que multiplica x0, mais 6 que multiplica ΔX, mais 9. Fazendo o joguinho de sinal aqui, fica menos x0 ao quadrado, menos 6x0, menos 9. Tudo isso aqui sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero. Então, isso aqui vai ser igual a x ao quadrado, x0 ao quadrado, somado com menos x0 ao quadrado vai dar zero. 6x0 somado com menos 6x0 vai dar zero, certo? 9 somado com menos 9 vai dar o quê? Vai dar zero. Então, o que foi que nos restou aqui? Limite de 2x0 ΔX mais ΔX ao quadrado mais 6 ΔX sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Então, isso aqui vai ser igual a... Coloca-se o ΔX em evidência, certo? Então, vai ficar limite de ΔX que multiplica 2x0 mais ΔX mais 6 sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero. ΔX com ΔX, isso aqui dá 1. Isso aqui é igual ao limite de 2x0 mais ΔX mais 6, com ΔX tendendo a zero. Resolvendo esse limite, isso aqui quando você resolver vai para zero. E os limites da constante é a própria constante, ou seja, vai ser igual a 2x0 mais 6. Beleza, pessoal? Então, tá aí, né? Logo, o coeficiente angular da reta tangente, certo? É dado como sendo 2x0 mais 6. Beleza, pessoal? Derivada de uma função num ponto. Tá aí, ó. A derivada de uma função num ponto x0, ela é denotada, né? Tá aí. Derivada de f no ponto x0, ela é definida como sendo o limite de f de x0 mais ΔX, menos f de x0 sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero. Lembram disso aqui? Isso aqui nada mais é do que o coeficiente angular da reta, nosso MT. Ou seja, perceba que o nosso MT, como foi dito anteriormente, ela nada mais é do que a derivada de f no ponto x0. Então, essa definiçãozinha aqui, que é a derivada de f no ponto x0, ela só vai existir quando o limite dela existe. Beleza, pessoal? Então, guardem isso aí com vocês. Lembrando que x1, certo, é igual a x0 mais ΔX. Então, vamos reescrever, certo, a derivada de f no ponto x0 como sendo, ó,
Está aqui, limite, certo? x0 mais ΔX é quem? É x1, então fica limite de f de x1 menos f de x0, que é ΔX? x1 menos x0, com x1 tendendo a x0. Isso aqui é só uma outra forma de representar essa definiçãozinha aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Definição 3. A derivada de uma função, certo? Que é denotada por derivada de f, certo? Tá aí, de x, tal que seu valor em qualquer x pertencente ao domínio da função, ela é definida como sendo derivada de f, certo? Em x, é igual ao limite de f de x mais ΔX, menos f de x sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero, quando este limite existe. Observações. A primeira, da definição 2, que foi vista anteriormente, certo? Temos o seguinte, temos que o coeficiente angular da reta tangente a uma curva em um ponto P, ela nada mais é aqui do que a derivada de f num ponto x0, que já foi dito anteriormente. Item 2. Na definição 3, esse quociente aqui é chamado quociente de Newton. Beleza, pessoal? E por fim, certo, temos aqui outras notações de derivadas, ou seja, podemos representar a derivada de f como sendo f' de x, ou somente y', ou derivada de f em função de x, ou a derivada de y, certo, em função de x. Beleza, pessoal? Isso aqui são algumas notações de derivadas. Tá aí um exemplozinho. Seja f de x igual a x ao quadrado mais 1, eu quero que você determine a derivada de f no ponto 3. Então, utilizando a definição, temos o seguinte. Tá aí, a derivada de f no ponto 3 é igual ao limite de f de 3 mais ΔX menos f de 3 sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. Substituindo agora na função, ó, onde tem x, você coloca 3 mais ΔX. Então, fica limite de 3 mais ΔX ao quadrado mais 1 menos, certo, f de 3. O nosso f de 3, se você observar, vai ficar o quê? 3 ao quadrado mais 1. Tudo isso sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero, certo? Então, isso aqui é igual ao limite, certo? Desenvolvendo isso aqui, vai ficar quadrado do primeiro, certo? Que dá 9, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Está aqui. Mais 1, menos, certo? 3 ao quadrado, que dá 9, certo? Mais 1 sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero. Resolvendo isso aqui vai ficar limite. Ó. Esse 9 mais 1 dá 10, colocamos aqui. Mais 6 ΔX, mais ΔX ao quadrado, menos 9 mais 1, 10 também. Sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero. Resolvendo isso aqui, 10 somado com menos 10 dá zero. Isso aqui é igual ao limite de 6 ΔX mais ΔX ao quadrado sobre ΔX tendendo a zero. Então, isso aqui vai ser igual a limite, certo? Agora, colocamos o ΔX em evidência, então fica o limite de ΔX, que multiplica 6 mais ΔX, sobre ΔX com ΔX tendendo a zero. ΔX com ΔX dá 1, certo? O limite, quando você tomar o ΔX tendendo a zero, isso aqui vai para zero. E o limite dessa constante aqui é a própria constante, ou seja, que dá 6. Portanto, a derivada de f, certo, no ponto 3 vai ser igual a quem? Igual a 6. Então, pessoal, encerramos a nossa aula de hoje, certo? E até a próxima. Valeu!